Como é que é, malta? Depois de algum tempo parados, estamos de regresso a Ferro e Forro, que é o podcast Quebra Conduta. Prometemos desde já mais alguma regularidade quanto aos nossos episódios. Estivemos largos meses sem trabalhar, mas estamos agora de regresso e numa altura verdadeiramente delicada, verdadeiramente inédita. Os temas para hoje são as presidenciais do último domingo, as quais vencidas pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Covid, também naturalmente, toda a situação relacionada com o confinamento rigoroso no qual Portugal está mergulhado, e enfim outros temas que virão também à baila durante a discussão. O painel rigorosamente o mesmo de sempre, tão heterogéneo, tão interessante, Jaime, Fábio e Zé, e sem mais demoras vamos começar justamente com as presidenciais. Fábio, como é que viste estas eleições? Houve alguma surpresa para ti? Tendo em conta que foi num momento tão trágico como este, que nos asola a todos pelo mundo, mergulhados numa pandemia. Ora, boa tarde a todos, é bom estar de volta, é bom ver-vos de volta. Um bom ano a todos, que não mantivemos presencialmente juntos. Agora, a responder à tua questão. A grande surpresa que houve na noite de domingo, se calhar foi o crescimento de algumas políticas que até então nos eram estranhas e de certo modo invisíveis, começaram a aparecer e esmagaram com alguma força o panorama da política portuguesa. No entanto, vamos começar pelo início, dar uma nota sobre a taxa de abstenção, mais uma vez altíssima. Fiquei com a ideia que houve muita gente que costumava votar, que desta vez não foi votar por estar em idade de risco e ter medo de ir às urnas, e dá-me a ideia também que houve muita gente que foi votar, que antes pertencia à abstenção e que foi votar num candidato. O grande vencedor é o Marcelo Rebelo de Sousa, ganhou em todos os distritos, teve mais votos do que teve em 2016, sem sombra de dúvidas foi o grande vencedor da noite. Depois um grande destaque, claro, para o André Ventura, apesar de ter ficado em terceiro lugar, foi um indivíduo que aparece na política com este discurso mais agressivo e totalmente diferente com o que os portugueses estão a começar a alinhar. Quase meio milhão de portugueses votou nele, 11,9% dos eleitores votou no André Ventura. Ficou em segundo lugar em 11 distritos, o interior todo, com Faro e Leiria. E também gostei muito da prestação do Tiago Maia Gonçalves, uma pessoa que até então era desconhecida e que chegou com um discurso ideológico, não de ataques pessoais, apesar de ter ficado em sexto lugar com 3,2%, 3,3%, agora não sei ao certo o valor que teve. De resto, destacar uma derrota da esquerda. Acho que tanto João Ferreira como Marisa Matias foram derrotados, muito mais Marisa Matias, que em 2016 teve cerca de 10%, ou pouco mais de 10%, agora vê-se a cair para os 4%. João Ferreira teve um valor não muito diferente de Edgar Silva, candidato do PCP em 2016. Fiquei com a sensação que tanto ele como o André Ventura estavam a fazer campanha certo de modo para as legislativas, porque acho que deu para entender que o João Ferreira será o próximo secretário-geral do PCP. Ana Gomes ficou em segundo lugar, mas analisando bem, se vimos, por exemplo, os resultados de Sampaio da Nova ou de Manuel Alegre, ela ficou muito aquém destes dois candidatos que não tiveram um apoio certo do PS na altura e, no entanto, ficaram com um resultado eleitoral superior ao dela. E pronto, e por fim o Tino de Rancho ficou em último lugar, também acho que ficou com menos votos do que teve em 2016, o discurso dele chegou a um ponto que bateu no teto. Agora passo a palavra aos meus colegas para isto aqui começar a aquecer e ver se começamos a disputar uns com os outros. Obrigado, Fábio. Zé, qual ou quais as relações a tirar destas eleições? Bem, antes de mais faço minhas as palavras do Fábio para vos cumprimentar, a vocês e a quem nos vê lá em casa, desejar a todos um feliz ano 2021, que não começou muito bem, mas que seja sempre em crescimento até ao sucesso, digamos assim, e que consigamos todos entrar em 2022 bem melhor do que aquilo que entramos em 2021. É assim, a propósito das presidenciais que de facto marcam este mês de janeiro de 2021, eu penso que não houve surpresas assinaláveis, digamos assim, que tudo aquilo que
que se prognosticava foi cumprido naquele dia, não houve grandes surpresas, mas parece-me ainda assim que há 2 ou 3 fatores assinaláveis, sendo que concordo com o Fábio em algumas situações, mas discordo noutras. A mim parece-me que o primeiro fator assinalável é o facto de o eleitorado que vota ao centro em Portugal continuar a ser significativo. Ou seja, há pessoas, há uma percentagem significativa da população que ainda se revê em Marcelo Rebelo de Sousa e a partir daí, portanto, em Marcelo Rebelo de Sousa e até englobando essa votação com Ana Gomes, que é onde eu penso que estará o centro, digamos assim, embora a Ana Gomes seja um centro mais à esquerda, mas penso que as pessoas que votaram Ana Gomes votaram muito na lógica de não deixar, digamos, que André Ventura fosse a segunda cara mais votada em Portugal. E, portanto, nesse cenário, parece-me que é um eleitorado responsável, um eleitorado de centro, um eleitorado que foge à extrema. E acho que isso é um dado significativo. Em segundo lugar, naturalmente, este crescimento da extrema-direita, que eu, por acaso, li uma crónica que achei muito interessante, que tem a ver com o facto de... houve 500 mil de portugueses, praticamente 500 mil, que votou ali em André Ventura, votou naquilo que são as propostas dele, embora não se revejam nisso. Eu acho que aquelas pessoas, a maior parte das pessoas que votaram em André Ventura, votaram, é um voto de insatisfação, embora não sejam pessoas que naturalmente não são contra o SNS, não são xenófobas, não são racistas, mas têm ali um voto de insatisfação. E a partir daí vem aquilo que é o meu terceiro ponto baixo, que é o facto de não ter havido ainda ninguém que tenha percebido, ou pelo menos acho que perceberam, mas ainda não começaram a mudar a atitude, porque este valor do André Ventura e da extrema-direita é um valor do qual todos nós somos responsáveis. Aqueles que votaram nele, naturalmente, e aqueles que não votaram nele e que mesmo assim continuam a permanecer com os mesmos tipos de atitudes e propostas. E nesse cenário, os discursos dos partidos depois das eleições é ridículo, porque basicamente foi uma vitória para todos e ninguém assume as suas responsabilidades. O discurso de Carlos César parece que Marcelo Rebelo de Sousa era o candidato do PS. O discurso do Rui Rio é um discurso que é muito lindo, mas ignora totalmente o facto, eu acho que aqui ninguém é bobo, como dizem os brasileiros, para perceberem que assim, o eleitorado naturalmente não fugiu do PCP para o Chega, não é? Nem do Bloco de Esquerda para o Chega. O que aconteceu aqui foi um movimento claro de que algum eleitorado, e nesse cenário, eu volto a dizer aqui, que ao contrário do que o Fábio disse, eu acho que não há uma derrota da extrema-esquerda, acho que há um movimento, acho que João Ferreira e Marisa Matias têm votações muito mais baixas, porque há um movimento do eleitorado deles que vota Ana Gomes, e depois, de forma a não permitir o crescimento de André Ventura, e depois há um movimento significativo de eleitores do PS que votam Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que também há votantes de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 que agora votam à direita. Acho que no arco, naquilo que nós chamamos o arco, não é? Naturalmente as pessoas não fogem da extrema-esquerda para a extrema-direita, acho que há um movimento circular que faz com que haja esse crescimento. Já para não falar, naturalmente, dos eleitores do CDS que não desapareceram como por magia, não, eles fugiram, foi para o outro lado. Agora, portanto, e para terminar, até para passar a palavra aos meus colegas, acima de tudo, aquilo que eu diria que foi o ponto mais negativo destas eleições, porque eu até acho, mais uma vez discordo um pouco do Fábio, o valor da abstenção, para mim, tendo em conta aquilo que é o nosso histórico, nem foi um valor muito mau, estava à espera de pior, tendo em conta aquilo que eram as restrições e tudo aquilo que aconteceu. Mas digamos que o ponto mais baixo desta eleição, quanto a mim, foi mesmo esse, foi o discurso dos partidos no portanto, depois de saírem as primeiras sondagens. Acho que se exige, portanto, diria até, exige a todos que assumam as suas responsabilidades, que percebam que o crescimento do André Ventura e o crescimento da extrema-direita não é
um problema do PS, não é um problema do PSD, não é um problema do CDS, é um problema para todos. E que percebam definitivamente e de uma vez por todas que, digamos que o racismo, o racismo combate-se com conhecimento, a corrupção combate-se com medidas, as propostas desonestas de André Ventura combatem-se com transparência, e é isso que todos nós insistimos em não fazer e que depois origina os resultados que originaram no domingo passado. E esse sim é um problema grave que acho que é importante nós, de uma vez por todas, passarmos da teoria à prática. Ok? Obrigado, Zé. Jaime, para ti, quais são os vencedores e os derrotados da noite eleitoral? Olá a todos. Reitero também os desejos de um bom ano ao Zé, ao Fábio, ao João e a todos os que nos estão a ver. Este é também o primeiro quebra-conduta do ano. Esperamos agora fazer muitos mais. Quanto à eleição em si, penso que o grande vitorioso só pode ser considerado um, foi o Marcelo Rebelo de Sousa. Vence com uma margem muito maior do que a que tinha tido nas eleições de 2016. Portanto, começa agora um novo mandato com um poder reforçado, digamos assim, do ponto de vista simbólico pelo resultado que obteve. Foi um homem que comeu o centro completamente, ficou com o eleitorado centrista português todo. Essa é a grande conclusão que eu retiro dos resultados dele. Teve uma aderência incrível da parte do eleitorado do PS. Essa é a principal explicação que eu encontro para olharmos para uma candidata ligada ao PS ter a votação que teve. Claro que o eleitorado do PS aderiu sobretudo à retórica mais centrista de Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo Rebelo de Sousa hoje tornou-se uma figura mediática, popular, que acaba por chegar a estes resultados fazendo uma campanha nada ideológica, não é? Marcelo Rebelo de Sousa deixou, por exemplo, os seus tempos de antena em preto. Tínhamos o ecrã em preto a dizer que ele não tinha feito vídeos para o tempo de antena, não fez um manifesto de campanha, foi o único candidato que não fez um manifesto de campanha. Ele é hoje, sobretudo, uma figura mediática. Depois, o outro grande vencedor da noite, curiosamente, é António Costa. Apesar de uma atitude que eu acho politicamente irresponsável e eticamente reprovável de não ter apresentado um candidato do PS a estas eleições, foi o gáudio de André Ventura, foi esse nestas eleições. No entanto, António Costa o que fez, no fundo, foi sedimentar de alguma forma promover esta reconfiguração da direita, com André Ventura a conseguir puxar votos do CDS e do PSD, agrava a crise da sua principal oposição, vê uma esquerda que não consegue neste momento também galvanizar-se enquanto alternativa e, portanto, o eleitorado centrista com que Marcelo Rebelo de Sousa esmagou estas eleições é aquele com que António Costa espera vir agora a crescer para as próximas legislativas. Portanto, esse será o segundo vencedor da noite. O terceiro vencedor, sem dúvida, o André Ventura, que com o seu discurso mitológico, com o envenenamento que fez do espaço público, nos debates e com os insultos que levou a cabo nos seus comícios, de uma forma inédita em Portugal, contribui para um ambiente de polarização brutal na sociedade portuguesa a nível político, como já não víamos já dezenas de anos, que acaba por render frutos com esta votação. Depois podíamos fazer muitas análises de onde é que veio o eleitorado dele, porque o eleitorado dele vem de muitos lados, é muito transversal, não é? Vem do CDS e do PSD, de pessoas que foram de direita ao longo da sua vida e que se calhar se já tivessem tido um partido destes já teriam votado nele antes.
mas vem também de pessoas altamente despolitizadas, que não sabem bem em quem é que estão a votar ou em que é que estão a votar, e que, como ele foi tão levado ao colo pela atenção mediática, mesmo que se fosse para falar mal dele, acabam por votar nele. Outros são, lá está, os descontentes com a política e aqueles que estão rancorosos e que então votam nele um bocadinho por psicologia invertida, não é? Já que toda a gente diz tão mal dele, então é mesmo neste gajo que eu quero votar para irritar toda a gente. E outros votam nele por interesse de classe, não é? Um dos sítios onde ele teve mais votos foi na freguesia de Estoril e Cascais. Teve também em algumas das freguesias do centro de Lisboa, Avenidas Novas, em Belém, foram onde ele teve as maiores votações na zona de Lisboa. Portanto, há pessoas também que se revêem diretamente nas políticas dele porque estão a defender os seus próprios interesses. Depois, por último, já não é bem vencedor, mas que ainda fez uma campanha interessante, foi o João Ferreira, que conseguiu, com uma campanha muito baseada na defesa da Constituição e por aí fora, e num discurso de alguma elevação moral, conseguiu que o PCP melhorasse resultados numas eleições, o que não acontecia desde 2015, embora tenha sido por uma curta margem. A verdade é que melhorou os resultados em termos percentuais relativamente às presidenciais de 2016. Estará a conquistar o seu caminho para um dia ser secretário-geral do PCP, segundo dizem. E depois, em termos de derrotas, Ana Gomes não conseguiu galvanizar o eleitorado do PS. Acho que ainda assim merece respeito por ter feito esta campanha, por ter ficado à frente de André Ventura. E depois Tiago Maia também consegue fazer uma campanha sólida, teve um discurso em que se distanciou de André Ventura muito mais do que João Coutinho Figueiredo tem feito ao longo deste tempo no Parlamento, e nesse sentido acho que conseguiu também alguns votos. Não sei até onde é que pode crescer, se poderá crescer muito mais que isso, acaba por ter uma votação que é baixa, mas que já é qualquer coisa, já é um crescimento relativamente aos resultados da Iniciativa Liberal, que só tem um deputado. E por fim, Marisa Matias foi a maior derrotada da noite. Era uma eleição difícil para ela, com João Ferreira mais carismático do que o padre Edgar Silva, com muito voto útil em Ana Gomes para evitar que André Ventura ficasse em segundo, e também porque Ana Gomes está muito mais à esquerda do que estava, por exemplo, o Sampaio da Nova, e portanto tem mais capacidade de entrar no eleitorado de Marisa Matias. Portanto foi uma eleição muito difícil para ela, ela não conseguiu mobilizar o seu eleitorado e acaba por ter um resultado muitíssimo negativo, muitíssimo abaixo dos resultados que ela própria já tinha tido. E depois sobra o Tino de Rãs, que ficou contente mais uma vez por participar. Muito obrigado, Jaime. Fábio, pretendes fazer um comentário? Estás à vontade para fazê-lo. Sim, lá está, tal qual como o Zé disse sobre mim, eu vou dizer sobre, eu concordo com algumas coisas, discordo de outras. O facto de se ver uma união do centro e ter sido o centro político em as eleições, não há dúvidas nenhumas. No entanto, discordo em relação a Ana Gomes, que se calhar, Ana Gomes, quando entrou nas eleições, que a gente a via como uma pessoa de centro de esquerda. No final das eleições já era uma pessoa de extrema esquerda. Preciso lembrar que Ana Gomes era a favor de ilegalizar o Chega, como a Marisa Matias dizia que não aceitava um governo do Chega. Isso é de extremismos e não é constitucional. Eu continuo a dizer que houve uma derrota da extrema-esquerda, porque lá está, os resultados falam por si. O João Ferreira é uma pessoa muito mais carismática, com maior posse, com melhor postura do que Edgar Silva, e a diferença de voto entre eles foi praticamente nula, foi uma pequena margem. E lá está, a Marisa Matias teve 6 pontos percentuais a menos do que teve em 2016. Daí também ser uma grande derrota, como o Jaime disse bem, a meu ver, foi a maior derrotada da noite eleitoral. Em relação à abstenção, eu acho que a abstenção foi muito alta, mas
temos de ter em conta o fator que hoje vivemos, que faz com que muita gente não vá votar. Por exemplo, o meu pai sempre votou, não foi votar nestas eleições, a minha avó, e em aspas, são pessoas que têm idade de risco, têm medo de ir votar. Eu posso estar a pegar no universo pequeno, mas acredito que tenha havido muita gente na mesma situação do que eles, que tiveram medo de ir votar. E ainda para mais quando vimos como é que correu o voto antecipado, deu medo a esse tipo de pessoas de ir votar. É importante também dizer que eu acho que as eleições presidenciais não são uma imagem, não são um reflexo das legislativas. Eu duvido muito que o chega aos 12% nas legislativas como teve agora nas presidenciais. O PSD certamente não terá 70%, lá está, o eleitorado do PS está ali dividido, também é muito cedo para tirar esse tipo de conclusões. E pronto, é só para fazer esta nota. Muito obrigado, Fábio, e aos restantes participantes, claro. Passamos então para o segundo tema. Estamos abraços com um confinamento geral rigoroso. Infelizmente, há uns quantos que não cumprem, que não têm a noção do perigo a que se estão a expor, que não percebem a importância que é oferecermos alguma estabilidade ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Temos os hospitais numa situação delicadíssima, onde já há profissionais de saúde a terem de fazer as escolhas. Portanto, estamos numa situação, como disse, complicadíssima. Zé, para começar, tu achas legítimas estas críticas que temos ouvido por muitas personalidades ao governo a respeito da abertura, da ligeira abertura na época do Natal? Bem, João, legítimas elas são, não é? Nós vivemos em democracia e, portanto, todas as críticas são legítimas. Agora, são razoáveis ou não, e se eu concordo com elas ou não, isso já é outra conversa. Mas devo dizer que, é assim, esta situação, na minha opinião, é uma situação da qual todos nós somos culpados e da qual todos nós somos também vítimas. E naturalmente o governo não terá agido bem em todas as situações. Agora, esta é uma questão de foco, não é? Cada um se foca onde mais lhe convém, não é? Eu esta semana vi uma entrevista da ministra Marta Temido, onde ela, de facto, diz que a primeira vaga correu muito bem, a segunda vaga também correu muito bem, agora a terceira vaga está a correr pior, onde ela basicamente diz que se cruza com pessoas na rua e que as pessoas dizem a senhora não gostaria de estar no seu lugar. Isto há pessoas para tudo, não é? Há pessoas que dizem isso e depois também há outras que dizem que ela não tem condições para prosseguir. Mas, por exemplo, aquilo que eu diria, e acho que, por exemplo, o meu foco nesta questão é muito aquilo que é a responsabilidade individual de cada um de nós, não é? Eu não preciso que o governo me venha dizer o que é que eu posso ou não posso fazer para perceber que nós estamos a viver em pandemia e que há determinados comportamentos que nós podemos ter e há outros que não podemos ter. E eu acho que foi muito isto que falhou. Acho que há vários casos de pessoas que se estenderam mais do que aquilo que eram as medidas do governo. Eu acho que se todos os portugueses tivessem cumprido aquilo que eram as medidas do governo, nós não estaríamos na situação onde estamos. E este é o principal apontamento. Não obstante, também acho que houve aqui um efeito de banalização do estado de emergência, em primeira instância, que é nós vivemos durante tanto tempo em estado de emergência, mas com medidas tão fracas, que parecia que nem sequer estávamos em estado de emergência. E então, hoje em dia, a maior parte dos portugueses já nem sequer se preocupa muito com o que é que significa o estado de emergência. Depois já há um terceiro fator, que é o fator de desconhecimento e cansaço. É assim, passou um ano, praticamente um ano, desde que nós estamos a viver nesta situação, e continua a haver um desconhecimento enorme, e continua a haver pessoas que não usam a máscara, mas usam o nariz de fora, usam pessoas, por exemplo, que têm a máscara e para espirrar, que é a principal altura em onde se deve ter a máscara, tiram a máscara. Pessoas, quando estão a comunicar, tiram a máscara para baixo para poder falar, para se perceber o que é que elas estão a dizer. Ou pessoas, por exemplo, com aquelas barreiras, os acrílicos, que se usam nos supermercados, e as pessoas contornam a barreira para falar com a pessoa que está no caixa, por exemplo. E isto tudo tem muito a ver com aquilo que nós somos enquanto sociedade. Eu acho que este vírus tem já brinquei aqui nos outros episódios que tivemos, este vírus tem um fator que demonstra claramente o que nós somos podres enquanto sociedade. Portanto, eu acho que tudo isto é mais importante do que propriamente as medidas do governo, não é?
Imaginem, isto correu bem durante a primeira fase de confinamento, foi quando, na altura, até havia várias pessoas que defendiam que os portugues iam mais além do que o governo em termos de confinamento. Acho que a partir do momento em que nós, portugueses, começámos a facilitar as coisas começaram a piorar. Em relação àquilo que é a atitude do governo, parece-me óbvio e claro que também é um bocadinho aquilo que é o reflexo da população. Parece-me que o governo também não geriu tão bem a segunda e a terceira vagas, as segunda e terceira vagas do Covid como geriu a primeira. Acho que quando houve a primeira vaga, nós próprios não tínhamos bem noção de quais é que seriam as nossas dimensões enquanto Serviço Nacional de Saúde e, portanto, fomos muito agressivos, ou melhor, há pessoas que dizem muito agressivos, eu diria muito determinados nas medidas que tivemos. A partir daí, como foi um sucesso, acho que houve um certo relaxamento. Um relaxamento não devia ter existido. Não fomos tão determinados assim a cumprir a segunda vaga e agora estamos a pagar as favas, digamos assim, passa a expressão, de não termos sido tão determinados assim na segunda vaga. E depois, parece-me também óbvio, claro e concreto e específico de que houve alguma falha de planeamento que seria nós seríamos capazes de perceber na primeira vaga, na segunda e na terceira já não é assim tão fácil de perceber. Obrigado, Zé. Fábio, como é que vês esta resposta do governo ao crescimento estonteante da pandemia? Como é que vês a resposta? Como é que vês toda esta situação ao longo dos meses? Achas que devíamos estar mais preparados, tendo em conta que já se esperaria uma situação assim? Como é que vês a situação? Antes de ir à tua pergunta e responder, boa intervenção do Zé em dizer que o nosso relaxamento e o facto de nós não nos preocuparmos em mantermos o cuidado é o principal motivo para que sejamos o pior país neste momento em termos de casos e em termos de mortes a nível mundial. Nós, quando confinámos em março do ano passado, isto aqui era muito recente, tínhamos poucos casos, mas não sabíamos como é que ia ser no futuro, percebeu-se. Acho que esse confinamento durou tempo mais, viu-se aí o medo das pessoas não saírem de casa. Depois, pouco a pouco, isto aqui já era uma gripezinha, já era isto, já era aquilo, já havia desculpas. Depois faço umas leis a dizer que não se pode sair de casa por causa do confinamento, mas há mais exceções do que regras e as pessoas vão todas à busca de exceções e sempre que há um buraco aberto tentamos todo ir lá para dentro para ver se nos chafamos. Eu acho que também a Ministra da Saúde, como há pouco o Zé estava a falar nas entrevistas, eu sempre pensei que ela nunca tinha postura para aquele cargo, até em 2017 quando o PS ganhou, 2019, quando o PS voltou a ganhar as eleições e ela foi novamente nomeada Ministra, eu fiquei surpreendido e infelizmente estava correto, porque acho que ela não tem postura para o cargo, uma pessoa que se irrita muito nas conferências que são feitas, quando ela vai em entrevista e começam-se a tocar em alguns problemas que ela não tem resposta e enerva-se bastante, até chegou ao ponto de dizer que era crime falar mal do governo da maneira como estava a gerir a pandemia. Não é crime falar mal do governo, o governo gastou muito dinheiro numa aplicação do sistema Covid que não serviu para nada, o governo teve relutância em negociar com os privados durante muito tempo e agora vê-se obrigado a negociar com eles. Já o chanceler austríaco vai receber doentes de Covid de Portugal, porque se o SNS não está preparado para isto. Nós fomos ao Prodata, e não sou eu que estou a dizer, ao Prodata que diz, se vimos os valores que em porcentagens do PIB foram investidos na saúde, no tempo da troca de Pascoe eram superiores ao que são hoje. Portanto, o SNS de maneira alguma estava preocupado para isto, não houve investimento nisto e já sabia que isto ia acabar mal. Para juntar à festa temos a DGS, com a doutora Graça Freitas, que também não tem postura para aquilo, uma pessoa que é freteira, que faz muito frete ao governo. Notou-se que os restaurantes e isso tudo têm que fechar, no entanto podemos andar de avião porque supostamente olhamos para a frente e não contaminamos ninguém. A senhora teve doente de Covid, viu-se o número 2 da DGS, que consegue ser bem pior do que ela, a aconselhar-nos a falar com os vizinhos pelo corrimão das escadas e trocar potas ao jardim. Eu nem quero ver quem é que é o terceiro membro da DGS, porque acho que o primeiro e o segundo já basta para ver como é que aquilo corre. E pronto, agora é esperar, ver como é que isto corre. A Strip, que é um fator externo, também não ajudou, mas acho que nós temos muita culpa interna da maneira como gerimos esta situação.
Obrigado, Fábio. Jaime, podes fazer naturalmente o comentário às participações dos teus colegas e gostava que me dissesses como é que vês, qual é que é o teu ponto de vista em relação à requisição civil, em relação à participação dos privados e do espectro militar na luta e no apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Bom, eu neste caso concordo muito mais com o Zé do que com o Fábio. Eu acho que as pessoas que estão neste momento em cargos públicos na pandemia estão sujeitas a uma pressão brutal, inimaginável. Ninguém estaria à espera quando aceitou aqueles cargos de estar nessa situação e em específico, no caso da Ministra da Saúde, acho que tem feito um excelente trabalho. Tem até tido muita paciência porque os ataques que têm sido feitos alguns ultrapassam certamente todos os limites e tenho a certeza que todos estiveram a trabalhar para fazer o seu melhor no Ministério da Saúde e na DGS, e a verdade é que Portugal conseguiu durante muito tempo ter bons resultados e lidar bem com a pandemia. Se é verdade o que o Fábio diz de que o SNS estava muito pouco preparado, eu concordo, sem dúvida, e temos tido um desinvestimento da saúde que já vem desde os anos 80. No período de Passos Coelho é preciso notar porque é que a percentagem do PIB era alta na saúde, era porque como a economia estava de tal forma contraída que se não fossem aquelas percentagens de investimento, então o dinheiro que lá metiam não era mesmo quase nenhum, só dava para 2 ou 3 camitas. Acho que o governo, especialmente com Mário Centeno, fez muitas cativações na saúde e isso agora nota-se, e isso realmente deixaram o SNS ficar numa situação muito, muito complicada. Isso já vem desde há muitos anos atrás. Mas a verdade é que nós, com bons profissionais, com um enorme esforço, bons profissionais que temos, tanto médicos como enfermeiros, estávamos a ter bons resultados, até que depois, quando houve aquele desconfinamento, ou não foi desconfinamento, foi o relaxar das medidas no Natal, o preço acabou por ser altíssimo. A partir daí é que começámos a ver a diferença, até chegarmos a números que hoje realmente estão brutais. Claro que o que vocês dizem, que as pessoas relaxaram, é verdade, mas é muito difícil manter as pessoas alerta para as situações, porque há uma banalização da doença, não é? Os números em si valem o que valem, a percepção das pessoas de números diferentes é que se alterou, porque antes, se calhar no início da pandemia, com 100 mortos, toda a gente ficava com 100 casos, toda a gente ficava, já houve 100 casos, etc. E agora com 10 mil casos ninguém passa grande cartão, porque houve uma banalização daquelas próprias estatísticas. Portanto, o que resta fazer agora é uma mistura das medidas do governo que têm que ser estas, têm que ser do confinamento total, com também a responsabilidade individual, e não pode haver aí festas como nós temos visto aí em histórias de Instagram e etc., de festas de pessoal da nossa idade, também é uma total falta de responsabilidade. Para responder à tua pergunta muito rápida relativamente aos privados, eu, pela minha posição ideológica, claro que sou completamente a favor da requisição civil. Acho que se nós vivemos numa sociedade, não podemos querer depois não participar enquanto sociedade no combate a um problema que é de todos, e portanto estima-se que haja 10 mil camas vazias nos hospitais privados, e portanto antes de estarmos a considerar mandar pessoas para outros países, nós temos precisamente que fazer uma requisição civil, como está previsto na lei, como está previsto no estado de emergência, para utilizarmos aquilo que é património comum dos privados, dessas pessoas donas dos hospitais privados, ficam agora sem lucrar com a saúde porque estamos numa pandemia, faz parte, e temos a possibilidade de logo aí ter um reforço essencial do nosso Serviço Nacional de Saúde para ajudar a combater esta pandemia e a salvar vidas. No fundo é disso que estamos a falar. Acho que isso está acima de qualquer lucro daquilo que são acionistas do campo da saúde, como disse uma vez uma diretora de um hospital privado, é o negócio mais fácil para fazer dinheiro.
Portanto, não lhes vai custar estar agora um tempinho sem fazer dinheiro, que já não estão a fazer de qualquer maneira com aquelas câmaras que estão vazias. Obrigado, Jaime. Passamos então às notas finais. Fábio, podes ser o primeiro? Sim, claro. A minha nota final vai para a direção do CDS-PP, que neste momento está muito tremida. Isto já é um partido que está à beira de entrar em vias de extinção, porque vê-se sem espaço na direita. A direita está ocupada, sempre teve já há muito tempo pelo PSD, e depois houve dois movimentos novos que apareceram, que de certo modo acaba por ser uma divisão do CDS, que é a Iniciativa Liberal, em termos económicos é liberal, e depois temos o Chega, mais conservador no que toca às liberdades sociais, e que disse coisas que até então o CDS não conseguia dizer, e foi para além do CDS, que até era o Paulo Portas próprio que se gabava de, quando esteve na direção do CDS, não houve nenhum partido à direita do CDS a entrar na Assembleia. O CDS há uns tempos atrás era conhecido pelo partido do táxi, porque tinha 4 deputados, hoje tem 5, se for um deles a conduzir podem continuar a ser o partido do táxi, mas corre o risco de se tornar o partido da moto. Francisco Reis dos Santos foi para presidente do CDS há um ano atrás. Na altura Adolfo Mesquita Nunes, lembro-me de vê-lo no Governo Sombra a dizer que não se ia candidatar, porque acho que ele tem um cargo no executivo na Galp, se não estou em erro, e que não se podia candidatar porque preferia a vida de privada, de trabalhar para uma empresa privada, do que estar-se a meter na política, e hoje vem dizer que quer ser o líder do CDS, para o CDS sair do poço onde se encontra. Isto é muito fácil pegar nas coisas quando estão em baixo, e mais uma facada política que está a ser dada. Obrigado, Fábio. Jaime? Ora, então, eu para a minha nota final gostava de destacar que os Estados Unidos, com a direção do Joe Biden, reingressaram no Acordo de Paris. É um acordo que está longe ainda daquilo que é a necessidade de alterações profundas no modo de produção para combatermos a crise climática, mas bom, já é alguma coisa depois do horror que foram em termos climáticos e não só os anos de Trump, de trumpismo. Acho que neste momento o regresso dos Estados Unidos a este acordo climático, que é o mínimo dos mínimos, já é de saudar. Obrigado, Jaime. E eu tenho uma pequena homenagem também a dois atores que faleceram nos últimos dias, António Cordeiro, de 61 anos, e Licínio França, de 67. Prestar-lhes a devida homenagem, fizeram os dois muito boas carreiras. Infelizmente o Zé está indisponível e não pode apresentar a sua nota final. De qualquer das formas, fica aqui também um abraço para todos vocês. Agradecer aos ouvintes e ao nosso painel o facto de estarmos aqui e voltar a prometer-vos mais alguma regularidade no que aos episódios diz respeito. Cultivem-se, um abraço e bora lá continuar a quebrar condutas.